Paz do Senhor para todos nossos irmãos neste dia. A lição de hoje está no livro de Mateus, o capítulo número 4. A Bíblia diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Queridos, neste dia vamos refletir ao respeito da arma que Jesus utilizou para vencer o diabo. A arma que Jesus utilizou para vencer o diabo foi a palavra de Deus. Nesta passagem, nós vamos encontrar uma maneira muito interessante como o Senhor encara a dificuldade. O diabo veio para lhe tentar, o diabo veio para lhe atrapalhar. Mas diz a palavra do Senhor que o tentador falou: se tu és o Filho de Deus, ali estava semeando a dúvida. Manda que estas pedras se tornem em pães. A Bíblia diz: ele, porém, respondendo, disse: está escrito. A primeira coisa que eu consigo observar aqui é a maneira como o Senhor encara a situação com a palavra e diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. A ferramenta poderosa que o cristão tem é a palavra, é a autoridade das promessas. Está escrito. 3 grandes golpes o Senhor dá ao inimigo usando a palavra do Espírito, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então diz a Bíblia que o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. E vem a segunda confrontação, o segundo golpe ali bem forte, que diz: e Jesus lhe disse, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Também está escrito. Olha só, a primeira coisa, está escrito, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, o homem vive. O homem não só de pão vive, mas ele precisa da palavra que fortifica, da palavra que produz vida. Agora, no segundo golpe, aqui no capítulo 4, diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Logo diz a Bíblia que novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos o reino do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, te postrado me adorares. E vem a terceira pancada aqui. Diz assim a palavra: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Gente querida, nesta manhã, quão importante é crescer utilizando a ferramenta certa, a espada do Espírito. Detrás, ou melhor, dentre as peças que compõem a armadura de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra, é a nossa arma de ataque contra o inimigo. Hoje tem se levantado muitas palavras ruins, muitas situações ruins, mas lembre-se que nós temos a espada do Espírito. O escritor ao livro de Hebreus, o capítulo 4, o versículo número 12 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Esta ferramenta é para utilizar, a palavra é para ser utilizada. O escritor no livro de Apocalipse, o capítulo número 1, o versículo 16, o apóstolo João escreve que da boca de Jesus Cristo saía uma aguda espada de 2 fios.
nós entendemos que mesmo no meio de tantas situações, mesmo no meio de tanta dificuldade, mas temos uma ferramenta poderosa. Jesus confrontou ao diabo com a palavra, com a espada, e desferiu 3 golpes no inimigo, usando a espada do Espírito. Eu gostaria de te convidar neste dia para utilizar a palavra, para crescer na palavra, para voltar nossos olhos à poderosa ferramenta, a espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Você vai conseguir encarar e vai conseguir confrontar qualquer tipo de adversidades utilizando a palavra. Mas nós devemos usar a mesma arma que Jesus usou. Jesus usou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para vencer o diabo. Como é que vamos vencer o dia a dia, as lutas, as situações? Utilizando a palavra de verdade. Nós também devemos usar a palavra de Deus para vencer o maligno, para vencer o inimigo. A Bíblia diz em 1 de João, capítulo 2, o versículo 14, João escreve para os jovens, dizendo: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Quer dizer que a palavra é a ferramenta que a gente precisa para derrotar, para enfrentar o dia a dia. Lembro-me que o livro dos Salmos, o capítulo 149, o salmista diz: esteja na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de 2 fios nas suas mãos. Quer dizer, vamos continuar caminhando, vamos continuar louvando, vamos continuar acreditando, vamos continuar no caminho, em nome do Senhor. Mas na sua boca você tem louvor e na sua mão tem espada. Quer dizer que nosso agir, a maneira como temos que lutar, como temos que encarar o dia a dia, é com a poderosa palavra de Deus. Vamos nos encorajar, irmãos amados, com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que a gente tem que se equipar da palavra de verdade, o poder de Deus, as armas da justiça que Deus colocou nas nossas mãos. Assim vamos encarar o dia a dia, assim vamos encarar a tentação, assim vamos encarar os momentos mais difíceis, onde o diabo, a tentação, a luta quer nos atrapalhar, quer que você diminua na sua vocação, na sua direção certa. Mas gosto aqui das 3 pancadas, vamos dizer assim, que o Senhor Jesus deu para o diabo. A primeira: nem só de pão viverá o homem. A segunda: não tentará o seu Senhor teu Deus. E a terceira: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Quer dizer, meus amados irmãos, que a Bíblia diz no 2º livro de Coríntios, o capítulo 10, onde a Bíblia afirma que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Isso é o que nós temos que fazer, irmãos, utilizar as armas que Deus colocou nas nossas mãos. A espada do Espírito é uma delas, e ela é poderosa em Deus para a destruição das fortalezas. Fortaleza de engano, fortaleza de mentira, fortaleza de dúvida, fortaleza de preocupação, de doença, fortaleza de aflição, fortaleza de descorajamento, fortaleza de altivez. Tudo isso vai ser destruído com o poder de Deus por meio da sua palavra. E diz então na Bíblia: levando o conhecimento de Deus, levando cativo toda a situação aos pés de Cristo, a obediência de Cristo. Queridos, eu gostaria de terminar e encerrar esta pequena reflexão motivando ao povo do Senhor a voltar nossos olhos à palavra. Diz a Bíblia: devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau e, depois de termos vencido tudo, permanecer inabaláveis.